Vamos lá, irmãos, com a nossa mensagem. Mateus capítulo 22, versículo 36. Isso. Eu acho que eu errei, acho que é Marcos, só um pouquinho. Eu não mandei no esboço, aí a gente não. 22:36, é isso mesmo. É isso aí, 22:36. Tá certinho, eu achei que eu procurei Mateus 23, não tem 36, ele disse assim. Amém? Então vamos lá. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Amém. Pai, a tua palavra, Senhor, que lemos nesta noite, e a tua palavra é verdade, Senhor. Ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante, Senhor. Ela faz aquilo que lhe apraz fazer. E nesta noite nós queremos pedir, Deus, a autoridade do nome que está sobre todo nome, em nome de Jesus, que o Senhor venhas a falar conosco. Repreendemos o nome de Jesus Cristo toda a distração, todo impedimento, a perfeita compreensão da tua palavra. Usa-nos, Pai, nesta noite. Deus, nós repreendemos o nome de Jesus, toda tentativa do inimigo de tirar de nossa mente a tua palavra, toda distração, toda canseira, todo sono, Senhor. Deus, desperta-nos para ouvirmos e para compreendermos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, para ilustrar essa nossa mensagem, eu queria ilustrar uma passagem muito parecida com a parábola da ovelha perdida. Mas essa parábola ela fala acerca de uma mulher a quem foi feita uma pergunta, pois ela tinha muitos filhos. Então lhe perguntaram qual era o seu filho preferido, aquele a quem ela mais devotava seus cuidados. E ela respondeu: ora, meu filho mais querido, aquele a quem eu dedico de corpo e alma, é o meu filho doente até que ele saia, aquele que partiu até que ele volte, aquele que está cansado até que descanse, o que está com fome até que se alimente, o que está com sede até que sacie a sua sede, o que está aprendendo até que aprenda, o que está nu até que esteja vestido, o que não trabalha até que consiga um emprego, o que namora até que se case, aquele que prometeu até que cumpre, o que deve até que pague, o que chora até que se alegra. E já com um olhar bem distante complementou: e o que me deixou até que eu o reencontre. Quando eu comecei quando eu pensei nessa ilustração, que não é minha e eu não sei de quem é, e me perdoe se for alguém de vocês, né? Acredito que não, né? Mas quando eu li essa ilustração, eu estava pensando exatamente no cuidado que Deus tem para conosco, porque de fato Deus não tem filhos prediletos. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Mas também a palavra de Deus diz que Deus me amou de tal maneira, Ele me amou tanto, que Ele olhou para mim e me amou quando eu ainda estava afastado e longe dEle, afastado dos seus caminhos. E nesta noite eu queria falar não sobre o amor de Deus pelas nossas vidas, porque é inegável que Deus nos ama, mas queria falar do nosso amor para com Deus. Me incomodou uma coisa que o Tiago falou esses dias na reunião, não foi porque o Tiago falou, e nem falo isso para
como uma repreensão, mas é algo que eu estava até compartilhando esses dias à noite com o Jean e com a Jana, quando ele falou assim que o trabalho da igreja é voluntário. De certa forma ele é voluntário porque a gente tem que fazer de vontade, mas ele não deve ser só voluntário. A nossa vida no reino de Deus, quando nós estamos inseridos no reino de Deus, ela deveria ser a principal coisa que nós fazemos. Ela deveria estar na frente de todas as coisas. E quando nós falamos isso, quando nós colocamos isso, talvez as pessoas que depois vão ver isso no YouTube, vão dizer assim, lá naquela igreja tem um bando de fanáticos, porque eles querem que Deus esteja na frente de todas as coisas. Mas a verdade é isso exatamente que a palavra de Deus diz que deve ser. E quando nós vamos lá para o Novo Testamento, quando nós vamos para a igreja primitiva, nós vamos entender e compreender que era exatamente assim que a igreja primitiva era. A palavra de Deus diz assim que quando as pessoas se convertiam, elas vendiam todos os seus bens e traziam aos pés dos apóstolos. Não para construir um grande templo como o templo de Salomão, mas sim para dar sustento à obra de Deus e aos pobres. E então as pessoas, elas esqueciam completamente que elas tinham alguma coisa que poderia ser dito, isso é meu. Vocês percebem a distância que nós estamos hoje daquilo que era a igreja primitiva, como igreja? Não que eu estou dizendo que vocês devem vender todas as coisas, não estou incentivando isso, o contexto hoje é diferente. Mas o que eu quero é trazer isso como uma ilustração e como um exemplo daquilo que de fato era a igreja primitiva. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, o Senhor disse ao povo de Deus: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. E quando eu trago esse versículo ao meu pensamento, que também está ali em Mateus capítulo 22, eu começo então a me pensar e a olhar para mim mesmo e dizer assim, o que de fato significa amar a Deus acima de todas as coisas? Quais são as implicações disso tudo? É possível de fato amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração? E tem um livro, eu não sei se ele está aqui, porque é um livro que me é muito querido, e aí às vezes eu tenho lá em casa, tá? Que é Em Seus Passos, o que faria Jesus. Eu acho que deve estar aqui, ou eu emprestei para alguém, que não está lá em casa, tá? Mas é um livro muito impressionante. Quem já leu esse livro? Se alguém não leu, eu recomendo que leia. É tremendo. Ele conta a história de uma comunidade, é um livro do século XIX ainda, de uma comunidade em que as pessoas, num determinado momento da sua vida, elas começaram a fazer todas as coisas, mas não antes sem responder uma pergunta: se Jesus estivesse em meu lugar, o que ele faria? Tem 2 filmes acerca disso. Um nós temos aqui, outro eu estou com vontade de comprar porque está R$ 9,90. Então, né, e tem uma promoção daquele Gospel Store lá, né, e todos os, né, se alguém quiser comprar e abençoar a igreja, também pode comprar. E todos os livros evangélicos lá por R$ 9,90. Filmes evangélicos. Mas, né, que é o 2. Mas esse livro, que é mais bonito que o filme, ele faz a seguinte pergunta: se Jesus estivesse em meu lugar, como ele faria? Se Jesus estivesse trabalhando na Ipagre, como ele trabalharia? Se Jesus tivesse uma autoescola, como ele cuidaria da sua autoescola? Se Jesus tivesse um salão de cabeleireiro, né, uma empreiteira, como Jesus gerenciaria o seu negócio? Se Jesus transportasse ração, como ele dirigiria? E aí nós vamos, né? Se Jesus tivesse uma loja de produtos naturais, e assim, né, não vou pegar todos, né? Mas como Jesus agiria? Como ele faria as coisas? E aí quando nós nos damos conta disso, quando nós começamos a pensar nisso,
Irmãos, muitas coisas da nossa vida mudam. Se Jesus estivesse em meu lugar, como Ele estaria na aula, né? Para aqueles que estão indo à aula aí. Como Ele trataria os seus professores, como Ele se dirigiria aos seus professores, como Ele faria uma prova de canto de olho, tentando ver o vizinho, ou será que Ele se concentraria somente na sua prova? Como Jesus reagiria? Creio, queridos, que se nós centrarmos a nossa vida dessa forma, não há melhor forma de dizer que nós amamos a Deus do que essa. Como Jesus trataria um ao outro, como Ele viveria nos nossos dias. Porque todas as lições que Ele deixou lá no início do cristianismo, elas são marcantes para nós hoje. Então, quando eu penso assim, será que é possível amar a Deus de todo o coração? Eu posso responder para vocês seguramente que é possível. E quais são as recompensas advindas de amar a Deus de todo o coração? Mas não somente quais são as recompensas, mas quais são os riscos, qual é o preço que se precisa pagar para amar a Deus de todo o coração. Gostaria de começar, ou de seguir a nossa meditação de hoje, refletindo no outro texto de Mateus, que está em Mateus capítulo 24, versículo 12. Os irmãos têm me ouvido muito falar desse texto, que diz assim, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, ou de muitos, se esfriaria. E esse texto, que se refere muito ao fim dos tempos, à volta de Jesus, ele fala principalmente à igreja, porque o amor de muitos se esfriar, no mundo não tem amor verdadeiro. Ele está falando do amor ágape. Qual é a prova de que esse texto não fala ao mundo, senão à igreja? É porque, em primeiro lugar, ele usa ágape. Em segundo lugar, é porque somente a igreja tem o amor verdadeiro. Há também outro texto muito importante na sequência dele, Mateus 24, 13, que diz assim, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então há uma condição aqui, no latim, vou usar aqui, deve parecer que eu saí falar latim, sine qua non, uma condição sem a qual a outra não pode ser aceita. Ou seja, eu preciso perseverar até o fim para que eu seja salvo. Algumas pessoas dizem, não, mas não há como, não é isso que a Bíblia diz. Não, a Bíblia está dizendo isso. Eu não consigo achar aqui, mesmo com o meu arcaico conhecimento das escritas originais, eu não consigo encontrar aqui outra palavra que não seja essa. A palavra que diz que eu devo perseverar no amor ao nosso Deus. Então a exortação do Senhor Jesus em perseverar é para nós, e mais do que isso, meus queridos irmãos, é para os nossos dias, é para os dias os quais nós estamos vivendo, porque vivemos dias que de fato estamos muito sujeitos a que o amor se esfrie entre nós, o mal está em nosso redor, a iniquidade cresce constantemente. A Bíblia nos fala constantemente de pais contra filhos, filhos contra pais. Quando nós começamos a olhar o nosso sistema financeiro, nós vamos ver que os bancos, o Bradesco, o Itaú, o Unibanco, os bancos, HSBC, todos esses bancos, eles lucram milhões e milhões e milhões de reais, de dólares, de euros por segundo. É coisa assim. Enquanto as pessoas no outro lado do mundo morrem de fome todos os dias. Pastor Tony, que esteve aqui esses dias, queridos, que oportunidade de poder conversar com esse homem, Tiago, que às vezes deve conversar com ele. Que coisa rica você ouvir experiências de outros lugares, outras pessoas estão passando fome. Aqui pertinho de nós, queridos, dali em Xanxerê, e queria desafiá-los até mesmo a conhecer e a levantar uma cesta básica para aquele povo lá. Eles estão com um trabalho maravilhoso entre crianças carentes. E aí, quando eu disse assim, olha, lá em Goiaporã, não adianta muito a gente recolher cesta básica, muita coisa, porque não tem tanta carência assim. Mas aqui tem, e está pertinho de nós. As pessoas estão morrendo de fome, mas outros estão esbanjando. Irmãos queridos, eu estava um dia conversando sobre os ricos, aquelas pessoas que sempre foram ricos,
eles não fazem ideia do que é ser pobre. Existe um mundo totalmente à parte. Quando a gente começa a falar dos clãs Rockefeller, esses grupos, eles não fazem ideia do que é passar fome. Alguns grupos, eles se consideram tão bem sucedidos que eles se consideram como se fosse outra raça. Não estou falando desses, mas é só olhar para a Segunda Guerra e a gente vai ver o que aconteceu. Uma raça superior a outra. Religiões surgem em todos os lados e as pessoas ficam confusas e começam a pensar e dizer assim, qual de fato é a religião certa? E aí muitos começam a matar em nome de Deus, outros começam a se suicidar em nome de Deus, a iniquidade aumenta. Então, queridos irmãos, sempre surge a nossa oração que deve surgir todos os dias: Senhor, não permita que o amor que eu tenho por Ti se esfrie, porque se isso acontecer eu vou me afastar de Ti e não vou conhecer quem é o Senhor, e não vou vencer e não vou perseverar. Por isso, queridos, devemos perseverar. Mas para que isso aconteça, é fundamental vigiarmos por nós mesmos. Lucas 21:36 diz assim: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Porque, queridos irmãos, estamos cercados por maldade, por iniquidade, como nunca estivemos antes. Hebreus 3:12 diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então podemos voltar às nossas perguntas que fizemos antes. O que significa de fato amar a Deus? Quando eu penso nisso, queridos, eu gostaria de ter uma resposta certa e prática e pronta, mas não é tão fácil assim. Mas eu penso que a melhor definição que eu posso dar para vocês nesta noite talvez seja colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, independente das circunstâncias. Às vezes eu vejo, agora passamos aqui as pessoas reclamando, e não me entendo mal, desse acidente aqui que ocorreu com o avião da Chapecoense, uma grande tragédia. Estamos todos tristes. Mas às vezes eu vejo as pessoas perguntando: onde estava Deus numa hora dessa? Aonde está Deus e que tal coisa me aconteça? E aí às vezes as pessoas, elas dão uma dedada, uma pedra, né? Quando a gente jogava bola naquelas quadras, era triste, dá uma dedada na pedra, e aí já pergunta: onde é que está Deus que me deixou dar uma dedada na pedra? Vem uma crise, onde está Deus? Irmãos, Deus está em todos os lugares. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. É isso que o Provérbios diz: contemplando os maus e os bons. Nós precisamos aprender a olhar com os olhos de Deus e não com os olhos dos homens. Se nós olharmos com os olhos de Deus aqui para um problema como esse aqui, nós vamos pensar que onde está Deus que deixou todo um time de futebol morrer? Será que para a eternidade o time de futebol faz diferença? Ou será que é mais importante que as almas deles estejam na eternidade? Eu sei que é difícil. Crianças ficaram sem pais. Não pense que eu não sei o que é isso, porque sou uma criança que ficou sem pai. Meu irmão mais novo que eu ficou também. Mas Deus sempre cuidou de nós. Ele continua cuidando. Nessa hora é difícil. Mas, queridos, também do outro lado do mundo, lá na Nigéria, todos os dias morrem milhares e milhares de pessoas, simplesmente porque elas se declaram que são cristãs, enquanto um grupo que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, chamado Boko Haram, coloca fila de pessoas e metralha elas. E não vai nenhuma emissora de televisão lá dizer a mesma coisa. Ninguém vai lá contar aqueles pobres, talvez porque sejam pobres, negros, num país de terceiro mundo, e não tem como ganhar os problemas. Nós precisamos olhar com os olhos de Deus e amá-lo, independente de todas as circunstâncias. Quando nós começamos a pensar, então nós começamos a pensar também em termos de prioridade. O que está como prioridade na nossa vida? O que vem primeiro? Será que vem o nosso trabalho? Será que vem nós mesmos, nossos estudos, dinheiro, bens, ser bem sucedido? Queridos, nós precisamos dessas coisas, é certo, mas se nós confiarmos em Deus, a palavra de Deus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Queridos, na minha vida cristã, tenho visto muitas pessoas padecerem exatamente daquilo que elas mais buscam.
Elas querem ter dinheiro, trabalho, namoro, ser bem-sucedido, que passa tempo inteiro tentando conseguir isso e no final se frustra. Mas conheço pessoas que não buscam essas coisas e são ricas, bem-sucedidas, têm um bom emprego, um bom trabalho, porque essa não é a prioridade deles. E aí Deus dá, porque nós temos que ter noção e consciência de que Deus está cuidando de nós em todas, absolutamente em todas as coisas, independente das circunstâncias. Isso não é fácil. Mas quais são as implicações de amar a Deus sobre todas as coisas? Penso que também a resposta adequada para essa pergunta é ter uma atitude que demonstre o nosso amor. Nós sabemos que a nossa salvação, queridos, é pela graça. Efésios diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8. Mas Tiago também diz assim, que a fé sem obras é morta. E nós precisamos nos lembrar disso, e precisamos agir mais como igreja, sair do nosso mundinho, alcançar mais pessoas, queridos, falar mais do amor de Deus às pessoas que estão ao nosso redor. Queridos, olha só o que eu estava pensando: enquanto o macumbeiro faz ponto à meia-noite de sexta-feira numa esquina, adorando alguém que nós sabemos que não é Deus, tem cristão que não vem à igreja nem uma vez por semana, mas o macumbeiro está lá, sexta-feira após sexta-feira, batendo o pontinho dele. Enquanto tem gente fazendo romaria de joelhos, tem cristão que não vem nunca a um culto de oração, e às vezes fica em casa assistindo novela. Eu sei que é grave, queridos, mas olha só, é só você ver aqui na Romaria da Salete, aqui embaixo, pertinho de nós, as pessoas fazem coisas terríveis, tentando pagar o preço que já foi pago por Jesus na cruz do Calvário. E esse preço está muito pago, nós não precisamos pagar, não precisamos fazer romaria. Agora, queridos, nós precisamos demonstrar o nosso amor para com o Senhor, e dizer assim: olha Deus, eu vou fazer o possível, e às vezes o impossível, para mostrar para o Senhor que eu te amo, que Tu és o melhor de mim. Porque, queridos, isso aqui vai acabar, vai terminar. Zé Fini, como diz o pessoal, acabou um dia, tudo isso vai terminar. A palavra de Deus diz que a nossa vida é como um conto ligeiro, é como um sopro diante da eternidade. Então precisamos nos lembrar disso. Eu não posso deixar de falar isso para vocês. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O que isso implica? Implica em pagar um preço e não fazer a nossa vontade. Vocês acham que, queridos, não dá vontade de ficar em casa? Claro que dá, eu entendo, eu compreendo. Mas milite, lute contra a tua carne, faça o possível, né? Vai lá, olha, o diabo sempre vai dizer assim, né? Não vá falar de Jesus lá para fulano, que você vai pagar um mico. Talvez se pague mesmo, mas vale a pena pagar um mico. Um mico é barato diante da eternidade. Miquinho é tranquilo, né? Embora Ibama esteja proibido de caçar hoje, mas pode pagar um mico, 2, 3, 10, que ainda vai ser barato. Persista, fale para o teu vizinho, fale para a tua vizinha, diga assim: olha, lá na minha igreja tem um culto bom, né? Às vezes, mesmo que você às vezes não acha assim tão bom, mas é bom, tá? Para Deus ele é, né? Vai lá, vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Senhor junto comigo, vai ser uma bênção, vamos encher esse lugar, certo? Né? Vamos ter aqui, né? Quem sabe a gente tem que construir para o lado. Eu não perco essa experiência, irmãos queridos, mas precisamos fazer o nosso papel de obreiros, de trabalhadores na obra de Deus. Para isso Deus nos resgatou. Terceira pergunta: é possível amar a Deus de todo o coração? Claro que é. Eu estou correndo aqui um pouquinho, tá, por causa da hora. Claro que é, senão a Bíblia não diria que é possível. Mas o primeiro princípio disso é amar aqueles que estão ao meu redor, é pensar sempre o melhor dele. Aí eu vou olhar para pegar o Iro aqui, vou olhar para o Iro e vou dizer assim: olha, eu estou vendo o melhor de Deus no Iro, Deus investiu nele, e não o pior,
porque o Will tem coisas ruins, eu tenho. Aliás, se alguém quiser falar mal de mim, vem falar comigo, que eu conheço uma porção de coisa ruim a meu respeito, pode vir, né? Mas eu tenho coisas ruins, mas eu tenho coisas boas. Cada um de vocês tem, é para as coisas boas que nós olhamos. Lembre-se que esses dias eu falei que Deus, quando Ele olha para você, Ele vê o melhor, Ele vê o futuro, Ele vê aquilo que você pode ser, Ele olha para você e vê o potencial que você tem. E o potencial que você tem é de ganhar almas, é de conquistar, é de avançar no reino. Né? Mas eu não posso amar a Deus se eu não amo aquele meu irmão quem eu estou vendo. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem nunca viu? 1 João capítulo 4, versículo 20. E nós só podemos amar a Deus de todo o coração, reconhecendo que nós não podemos. Que coisa confusa e doida isso, né? Mas é verdade, porque nós só podemos fazer isso através do Espírito Santo, que em nós habita. Porque Deus nos deu esse Espírito para nos capacitar em todas as coisas, inclusive em amá-lo. Paulo mesmo disse em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13: se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que me diz respeito à minha fraqueza. Não posso amar com minhas próprias capacidades, mas você precisa num determinado momento decidir amar, decidir ir, decidir fazer, mesmo que não esteja com vontade de amar, mesmo que esteja sem vontade de cantar, decida cantar, ofereça sempre a Deus sacrifício de louvor. Isso é fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Quem é mais antigo lembra daquela canção, o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Lembra dessa música bem antiga, né? Linda, podemos voltar a cantar, né? Mas o meu louvor é isso, é fruto daquilo que Deus fez. E quais as recompensas de amar a Deus sobre todas as coisas? Queridos, a eternidade. A eternidade não tem preço. Agora não espere muita recompensa aqui não. Vai ser difícil, vai levar paulada, tancada, capitão, né? Vai ser falado, caluniado, injustiçado muitas vezes aqui nessa terra. As pessoas vão olhar para ti, vão te dar 500 adjetivos fanáticos, vão te dar adjetivos dos mais diversos, né? Agora tem uma campanha na Globo do diabo, do capeta: respeite a minha religião, que eu respeito a tua. Eu não assisto a Globo, eu estava lá na casa da minha sogra, assisti lá, estava passando, né? E estava passando aquele negócio ali do velório, ali a gente estava olhando, né? Veio um negócio desse. Eu preciso respeitar a religião, sim, mas o diabo eu não respeito, de jeito nenhum, porque ele não tem o menor respeito por ti. Quando ele vier, ele não vai te respeitar, ele vai te passar tranca quantas vezes ele quiser. Então vamos em frente, anunciemos o Evangelho, anunciemos a palavra de Deus com força, com intrepidez, com vontade, né? Não nos cansemos de fazer o bem. Vamos persistir, vamos avançar. Deus é fiel e Ele vai nos dar a vitória. Amém? Amém. Aleluia. Amar a Deus sobre todas as coisas, queridos, é possível sim, né? Devemos respeitar sim as outras religiões, respeitamos como de fato temos respeitado as outras pessoas, mas deixar de falar a verdade não deixaremos. Amém? Se coloque em pé, quero orar contigo. Senhor, se o Senhor estivesse aqui conosco, Pai, como o Senhor agiria? Talvez seja a pergunta para a nossa noite, para a noite de hoje. Eu quero, Pai, colocar cada vida nas Tuas mãos, suplicar, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, nos ensine, Pai, a amar-te de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Coisa, Pai, que nós não podemos fazer por nossas próprias forças. Pai, nós somos salvos pela graça, mas queremos apresentar diante de Ti fruto, Pai. Queremos apresentar diante de Ti, Deus, coisas que nos deem galardão. Pai, que a nossa fé não seja somente de lábios, que a nossa fé, que a fé que nós temos no Senhor, não seja somente de ouvir falar e de falar, mas seja composta de ações e de muitas ações,
Pai, com relação àquele necessitado, com relação àquele que está passando fome, com relação àquele que está em dificuldade, mas também, Senhor, com aquele que está com fome e sede da Tua palavra. Deus, essa cidade precisa tanto ouvir falar do Senhor. Há tantas pessoas afastadas de Ti, longe de Ti, que não conhecem o amor de Jesus. Talvez aqui entre nós até mesmo estejam alguns, Senhor. Deus poderoso, tem misericórdia e ajuda-nos, Senhor, a sermos sal, luz, pessoas que levem o amor do Senhor até Cunhaporã. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Irmãos, só para nós.